Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência na nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 279 e vamos seguir a partir de Jeremias capítulo 6, versículos 16 ao 30, que dizem o seguinte: Assim diz o Senhor: Ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho e sigam-no, e a alma de vocês encontrará descanso. Todavia vocês disseram: Não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: Prestem atenção no som da trombeta. Vocês, porém, disseram: Não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Por isso, assim diz o Senhor: porei obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: Veja, um exército vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. O barulho que fazem é como o bramido do mar e montam seus cavalos em formação de batalha para atacar você, ó filha de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles, e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, e dores como as de uma mulher ao dar à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada, e há pavor por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, vista-se com pano de saco e revolva-se nas cinzas. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu designei como examinador de metais, provador do meu povo como uma fortaleza, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força, para separar o chumbo com o fogo. Mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias capítulo 7. A inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique à porta do templo do Senhor e proclame ali esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer diante de mim neste templo, que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que fiz com ele por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, declara o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês vez após vez,
e não terem dado atenção, e de eu tê-los chamado sem que me tivessem respondido, farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, todo o povo de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele a mim, pois não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Declara o Senhor. Não é a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais e sobre as árvores do campo, como também sobre o fruto da terra. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito e seus antepassados, nada lhes falei nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Andaram para trás, não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, vez após vez eu enviei todos os meus servos a vocês, os profetas, mas não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, Jeremias, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre as colinas áridas, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a ira dele. O Vale da Matança. O povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele os seus ídolos repugnantes. Construíram os santuários locais de Tofete no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança, pois em Tofete enterrarão cadáveres por falta de lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Jeremias capítulo 8, versículos 1 ao 7. Naquele tempo, declara o Senhor, serão retirados dos seus túmulos os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém. Eles serão expostos ao sol, à lua e a todos os astros do céu, a quem amaram, serviram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes serão como esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes desta nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, declara o Senhor dos Exércitos. Pecado e castigo. Diga a eles: assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações, que lhes estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as ordenanças do Senhor.
Colossenses capítulo 2, versículos 8 ao 23. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz, e, depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova ou nos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Salmo 78, Masquil de Asaf. Povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos, e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Não seriam como os seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram-se do que ele tinha feito, das maravilhas que lhes havia mostrado, dos milagres que fez diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como uma parede. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da rocha fez brotar regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com o fogo atacou Jacó. E a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos.
Ele enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover sobre eles carne feito pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comerão à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. Provérbios 24, versículo 26. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e compartilhem esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!